Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre o genuíno leite espiritual. Quero compartilhar uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amados, assim como a criança que nasce naturalmente precisa também do leite, né? De ser amamentado, mamar, e depois tomar mamadeira, papinha e assim por diante, para essa criança venha crescer. E aqui fala do genuíno leite espiritual. O genuíno leite espiritual, assim como a criança precisa ser nutrida para ter um crescimento saudável, além de outros cuidados, assim também uma criança espiritual, uma pessoa que nasce espiritualmente, que nasce de Deus pela fé, que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e o recebe no centro da sua vida, no seu coração, aonde ele faz morada eterna e aonde o nome é escrito no livro da vida, aonde ele faz parte da família de Deus, mesmo sendo uma criancinha, agora precisa crescer. E esse alimento espiritual aqui, disse leite espiritual, é a palavra de Deus. Então deve pegar o hábito e ser natural. Eu me lembro quando eu nasci de novo, nasci de Deus, eu tinha uma fome espiritual também. Eu estava sempre meditando na palavra, como Josué 1:8 orienta, medita de dia e de noite. Então você deve ter o hábito, as crianças recém-nascidas se alimentam diversas vezes durante 24 horas, não é verdade? Tem algumas crianças que mamam de duas horas, 3 em 3 horas, e estão sempre se alimentando, e nós também espiritualmente, você precisa ver se vocês têm fome espiritual, fome e sede de Deus, você está se nutrindo adequadamente para ter um crescimento saudável. Isso é imprescindível para crescer de uma forma saudável e chegar à maioridade espiritual. Assim como a criança cresce, fica adulto, espiritualmente também precisamos crescer. O apóstolo Paulo fala em Efésios, chegarmos todos à altura espiritual de Cristo. Precisa se nutrir muito bem do leite, genuíno leite espiritual, como diz aqui. Olha só. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o leite, o genuíno leite espiritual, para que por ele, olha só, você seja dado crescimento para a salvação. Precisamos crescer para a salvação. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, desenvolver a salvação. É semelhante, crescer para a salvação. Crescer na fé, na esperança e no amor. Crescer no espírito, no interior do coração. Precisamos crescer. A nova vida precisa crescer. Essa vida, ela é eterna e gloriosa. Ela vai por toda a eternidade. Por isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana, ela disse que se você beber desta água, você vai continuar tendo sede, mas se beber da água que eu te der, ela irá jorrar por toda a eternidade, porque a vida eterna é comunhão para sempre com o Senhor, fazer parte sempre da família de Deus, mas começa aqui, agora, nesse momento. Nesse instante você está ouvindo a palavra, você está recebendo o genuíno leite espiritual. E a palavra de Deus não é somente leite, mas quando a criança cresce, já é papinha, e depois já é outro alimento mais forte. E como diz no Rio Grande do Sul, o churrasco, chega a comer carne, se alimentar de uma maneira forte, saudável, para ficar vigoroso, para ter musculatura espiritual, para enfrentar as batalhas, guerra do dia a dia e vencê-las, ser forte, corajoso, como o Senhor diz, né? Ser forte e corajoso. Então, amado, é muito importante nós
vivermos essa dimensão. Então a pergunta é, neste momento, você está com sede, com fome da palavra de Deus, do Cristo, da água viva, do Espírito e da vida, que é o Senhor, a sua palavra é Espírito e vida. Esse é o alimento espiritual. Veja bem, amado, se você não tem fome e sede de Deus, da sua palavra, que é o leite, né, que diz, genuíno leite espiritual, alguma coisa está acontecendo, ou você não nasceu de novo, porque uma criança recém-nascida tem fome e sede. Mas se você nasceu de novo, se você crer e for batizado, você está já na família de Deus, e você não tem fome, então algo está errado. Você deve consultar um médico urgente, porque você está doente. Porque quando a pessoa está doente, depende da doença, a pessoa também perde a fome, não consegue se alimentar corretamente, não é verdade? Mas então vá ao médico dos médicos, o Senhor dos senhores, ele é o médico da alma, ele precisa te atender, ele precisa te socorrer urgentemente, que você tenha fome, novamente sede desse leite, genuíno leite espiritual, que dá o crescimento para a salvação. Amém, amados? Vamos orar então. Mas antes de orar, eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, nos teus grupos. Quantas pessoas ainda não nasceram de novo? Porque você vê, eles não têm sede e fome do Senhor da palavra, do pão vivo que desceu do céu. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem vem a mim não terá sede, quem comer de mim não terá mais fome. É somente Ele que sacia verdadeiramente a nossa fome, a nossa sede. Talvez você conheça pessoas que já estão na família de Deus, mas não estão com apetite, não estão com fome, não estão se alimentando da palavra. Então é urgente que você se comunique com elas, ajude elas, passe a mensagem, convide elas para estar buscando o médico dos médicos. Amém? Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse alerta. Muito obrigado pela Tua palavra. Realmente ela não voltará vazia, mas ela irá prosperar, pelo qual o Senhor determinou, Senhor, para ser o genuíno leite espiritual. Também o alimento forte, Senhor, para os adultos, Senhor, para que prossigam, para perseverarem, Senhor amado, e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.